Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é mais um da série de histórias das mulheres da Bíblia. Se você ainda não sabe o que está acontecendo aqui no canal, eu tenho feito uma série contando para vocês as histórias das mulheres da Bíblia. Na verdade, eu tenho convidado cada mulher para contar a sua história aqui. Então, se você perdeu algum, nós já temos vários vídeos. Já tem a história de Esther, a história de Ruth, de Abigail, de Maria, mãe de Jesus, que tá muito lindo, inclusive. Tem de Abigail, tem de uma menina israelita, que eu trouxe uma convidada especial para participar. Então, se você perdeu algum, eu vou deixar todos eles na descrição. E é isso, vamos pro vídeo. Ser sábia foi uma característica tão marcante em minha vida que a Bíblia me descreveu assim. A minha história está escrita no livro de 2 Samuel, no capítulo 20, do versículo 15 até o versículo 26. Foi por causa da minha sabedoria que toda a minha cidade não foi destruída. Eu morava na cidade de Abel. Mas antes de contar a vocês o porquê a minha cidade seria destruída, eu vou explicar um pouco do contexto do que estava acontecendo naquela época. Tudo estava tranquilo em Israel. Davi era o rei de todas as cidades, até o seu filho Absalão se rebelar contra ele. Diante da rebelião de Absalão, houve uma guerra em que o mesmo foi morto, e Davi, muito triste pela forma que aconteceu, Absalão sendo seu próprio filho, estava em luto e foi um processo para que Davi conseguisse retornar ao trono. A rebelião de Absalão, seu filho, fez com que Davi tivesse que sair, que fugir para o deserto. E para ele retornar foi um processo um pouco lento, levando em conta o luto que ele estava sentindo. Afinal de contas, o seu próprio filho estava envolvido em tudo isso e tinha sido morto. Então foi um processo para que Davi conseguisse retornar. Nesse tempo em que essa rebelião de Absalão aconteceu e que Davi teve que se afastar do trono, quando toda essa confusão parecia ter acabado, apareceu então mais uma rebelião. E a rebelião dessa vez era conduzida por um homem chamado Sebá. A Bíblia descreve esse tal de Sebá como um desordeiro, alguém que queria trazer desordem. E ele se rebelou então contra Davi e começou a ir de cidade em cidade procurando aliados, procurando pessoas para o acompanhar nessa rebelião. Vale lembrar que o terreno para que outra rebelião acontecesse já estava muito fértil, levando em conta em que havia acabado de acontecer uma rebelião contra o trono de Davi, vinda do seu próprio filho Absalão. Então Sebá se levanta outra rebelião e começa a procurar aliados para que ele consiga concretizá-la. Sebá então percorreu todas as tribos de Israel até chegar à cidade de Abel-Bet-Macá, que era a cidade onde eu morava. Durante esse período que Sebá percorreu todas as tribos de Israel, o rei ficou sabendo que outra rebelião estava se iniciando. Então imediatamente mandou todos os seus soldados para deter Sebá e ir atrás dele. E foi nesse contexto que Sebá se encontrava na nossa cidade, na cidade de Abel. Porém, nesse meio tempo também houve uma confusão entre os comandantes do exército do rei, o que deu mais tempo para que Sebá continuasse a sua rebelião. O rei primeiramente pediu para que os homens de Judá fossem convocados pelo comandante Amassá, e deu a ele o prazo de 3 dias para que se apresentassem ao rei. Porém, Amassá levou mais do que esse tempo, o que deixou o rei muito agoniado. Afinal de contas, uma rebelião estava sendo conduzida e quanto mais tempo o exército demorasse para detê-la, mais força essa rebelião conseguiria. Levando em conta o fato de que Amassá não cumpriu o prazo estabelecido pelo rei, o mesmo enviou o exército que antes era conduzido pelo comandante Joabe, que havia sido substituído pelo comandante Amassá. Porém, Joabe não gostou que os seus homens fossem conduzidos por outro comandante, e o mesmo foi juntamente com os seus homens, e houve a confusão em que Joabe matou Amassá e conduziu logo todo o exército. E foi aí que Joabe, conduzindo todo o exército do rei, chegou até a cidade de Abel, a cidade onde estava Sebá, o homem que estava então conduzindo toda essa rebelião.
Naquela época, todas as cidades eram fortificadas, eram cidades construídas entre muros, ou seja, todas as cidades tinham muros muito grandes ao redor delas. Então, para que alguém conseguisse invadir, primeiramente teria que passar por esse muro. E o exército do rei, então, sabendo que o homem que estava conduzindo a rebelião contra o rei estava dentro da cidade, começou a construir uma rampa para que conseguisse entrar na cidade através dos muros. Já adianto a vocês que toda a nossa cidade seria destruída, até porque não teria como diferenciar quem estava apoiando a rebelião e quem não estava apoiando a rebelião. Então o exército do rei iria invadir a cidade e todos seriam destruídos. Foi aí que eu percebi que uma guerra iria acontecer e que toda a nossa cidade seria destruída. Então eu me levantei, gritei pedindo para falar com o comandante do exército, Joabe. E vale lembrar vocês que o meu posicionamento naquele momento, por mais que fosse muito corajoso, poderia ter me custado a vida. Afinal de contas, eu era uma mulher que estava me levantando para falar com o comandante do exército. Mas eu sabia que as minhas palavras seriam sábias o suficiente para livrar a nossa cidade daquela destruição. Então Joabe se aproximou para ouvir o que eu tinha a dizer. E quando ele estava bem atento me ouvindo, eu comecei a lembrar a ele que cidade era aquela que ele estava tentando destruir. Comecei a lembrá-lo que a cidade de Abel era a cidade considerada a mãe em Israel, uma herança do Senhor, que nós sempre fomos um povo pacífico e fiel ao rei. E lembrei a ele da fala que se ouvia desde muito antigamente, a fala de que da nossa cidade saíam os melhores conselhos, e que se qualquer pessoa tivesse alguma questão para ser resolvida, era só pedir conselho dentro da nossa cidade, dentro da cidade de Abel, e que essa questão se resolveria. Lembrei a ele de quem nós éramos, lembrei a ele da nossa cidade, da importância daquele lugar, e Joabe viu que a nossa cidade não poderia ser destruída, que seria um erro destruir o nosso povo. Foi diante das nossas palavras que Joabe decidiu que não haveria destruição naquele lugar. Porém, ele pediu para que nós entregássemos a ele as pessoas que estavam alimentando e conduzindo a rebelião contra o rei, principalmente o homem chamado Sebá. Então eu fui falar com todo o povo, dizendo que se nós entregássemos Sebá ao exército do rei Davi, entregássemos aqueles que estavam planejando toda aquela rebelião, a nossa cidade seria salva. E o povo, levando em conta o meu conselho, fez o que Joabe queria, entregou esses homens que estavam planejando essa rebelião, e a nossa cidade foi salva. Eu poderia ter tido medo de me levantar, mas se eu tivesse sido vencida pelo medo, toda a minha cidade teria sido destruída. Ter agido com sabedoria e ser uma mulher sábia foi uma característica tão marcante em minha história que o meu nome não é citado na Bíblia. Mas eu espero que vocês tenham conseguido ter dimensão do que foi esse acontecimento que eu contei a vocês, em que toda a cidade, todo o meu povo seria morto e destruído diante de toda essa situação, e que através da minha vida, todos foram poupados. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já conhecia a história dessa mulher, o que você achou? Bom, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu tô postando esses vídeos toda semana, todo sábado, meio-dia. Tem vídeo dessa série aqui no canal, da série de mulheres. Então se inscreve pra você terminar essa série conhecendo as histórias das mulheres da Bíblia. E se tem alguma mulher em específico que eu ainda não falei, que você quer conhecer a história, deixa aqui nos comentários, ou então me manda lá no Instagram a sugestão pra eu estar gravando a história dela pra vocês. Bom, gente, é isso. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal, né? Já falei. Ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu postar vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.